Boa noite, meu nome é Damião. Eu vou apresentar o trabalho da disciplina de saúde coletiva do curso de farmácia, cujo tema é hipertensão. Bom, primeiro, o que é hipertensão? Hipertensão, usualmente chamada de pressão alta, é ter pressão arterial sistematicamente igual ou maior a 14/9. A pressão se eleva por vários motivos, mas principalmente porque os vasos nos quais o sangue circula se contraem. O coração e os vasos podem ser comparados a uma torneira aberta ligada a vários esguinchos. Se fecharmos a porta dos esguinchos, a pressão lá dentro aumenta. O mesmo ocorre quando o coração bombeia o sangue. Se os vasos são estreitados, a pressão sobe. Sim, vamos falar agora sobre os tipos de hipertensão. A hipertensão pode ser dividida em três estágios, definidos pelo nível de pressão arterial. Estes números, somados a condições relacionadas que o paciente vem a ter, como diabetes ou histórico de AVC, determinam se o risco de morte cardiovascular do paciente é leve, moderado, alto ou muito alto. Além disso, quando mais alta a pressão arterial, maior a chance de o paciente precisar de usar medicamentos. O estágio 1, hipertensão acima dos 140/90, abaixo de 160/100. Hipertensão acima de 160/100 e abaixo de 180/110. Estágio 3, a hipertensão acima de 180/110. Fatores de risco. A hipertensão é herdada dos pais em 90% dos casos. Em uma minoria, a hipertensão pode ser causada por uma doença relacionada, como distúrbios da tireoide ou de glândulas endocrinológicas, como a suprarrenal. Entretanto, há vários outros fatores que influenciam os níveis de depressão arterial. Entre eles estão o fumo, o consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, o estresse, o grande consumo de sal, níveis altos de colesterol, falta de atividade física, diabetes e sono inadequado. Sintomas. Os sintomas da hipertensão arterial são raros e normalmente só surgem quando a pressão arterial está acima de 140/90 milímetros, podendo provocar enjoos e tonturas, dor de cabeça forte, sangramento pelo nariz, zumbido nos ouvidos, dificuldade para respirar, cansaço excessivo, visão embaçada e dor no peito. O diagnóstico. O diagnóstico da hipertensão é feito a partir da aferição da pressão arterial e deve ser realizada em toda avaliação de saúde, por médico de qualquer especialidade e demais profissionais de saúde devidamente capacitados. O tratamento. Nos casos de hipertensão leve, com a mínima entre 9 e 10, tenta-se primeiro o tratamento não medicamentoso, que é muito importante e envolve mudanças nos hábitos de vida. A pessoa precisa praticar exercícios físicos, não exagerar no sal e na bebida alcoólica, controlar o estresse e o peso, levar a vida saudável, enfim. Como existe nítida relação entre pressão alta e aumento do peso corporal, perder 10% do peso corpóreo é uma boa forma bem eficaz de reduzir os níveis da pressão. Por exemplo, a cada 1 quilo de peso eliminado, a pressão do hipertenso cai em 1,3 a 1,6 em média. Se o indivíduo tem a pressão discretamente aumentada e não consegue controlá-la fazendo exercícios, reduzindo a ingestão de bebidas alcoólicas e perdendo peso, ou se já os níveis mínimos mais elevados, entre 11 e 12 de pressão mínima, é necessário introduzir medicação para deixar os vasos mais relaxados. Todos os remédios de hipertensão são vasodilatadores e agem de diferentes maneiras. Os mais antigos, entre eles os diuréticos, por exemplo, se no início fazem a pessoa perder um pouquinho mais de sal e de água,
Também ajudam a reduzir a reatividade dos vasos. Os mais modernos costumam ser mais tolerados e provocam menos efeitos colaterais. É sempre possível controlar a pressão arterial desde que haja adesão ao tratamento. Para tanto, o paciente precisa fazer sua parte, tomar os remédios corretamente e mudar os hábitos de vida. Aqui temos alguns medicamentos para hipertensão. Tem a Albactone, Ara2, atenolol mais clortalidona, atenazina, besilato e anlodipino, captopril mais hidroclorotiazina, carvedilol, Concor, Diovan, Diurux, doxazocina, enalapril, espironolacton, furosemida e hidroclorotiazida. Somente um médico pode dizer qual medicamento mais indicado para o seu caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento. Siga sempre à risca as orientações do seu médico e nunca se automedique. Não interrompa o uso do medicamento sem consultar um médico antes, sem tomá-lo mais de uma vez ou em quantidades muito maiores do que a prescrita. Siga as instruções na bula. Algumas complicações possíveis. A hipertensão arterial, pressão alta, por ser uma doença muito comum na população brasileira, é considerada o principal fator de risco para o desenvolvimento de complicações cardiovasculares. Estas complicações podem ocorrer em diversos locais do organismo, como no coração, no cérebro, nos rins, nos vasos e olhos. A prevenção. Pessoas em idade adulta meçam a pressão pelo menos uma vez por ano como forma de acompanhamento. À medida que vamos envelhecendo, a pressão vai aumentando. Além disso, outros hábitos de vida saudáveis podem ser adotados para prevenir a hipertensão. Evite ficar parado, caminhe mais, suba escadas em vez de usar elevador, diminua ou abandone o consumo de bebidas alcoólicas, tente levar os problemas do dia a dia de maneira mais tranquila. Mantenha o peso saudável, procure um profissional de saúde, peça orientação quanto à sua alimentação, tenha uma alimentação saudável, diminua o sal da comida, mantenha o peso adequado, pratique atividades físicas, evite ficar parado, tenha uma alimentação saudável, diminua o sal da comida, leia o rótulo dos alimentos evitando os com maior teor de sódio, diminua o uso de bebidas alcoólicas